Pronto, pode começar. Então, vamos, neste momento, agradecer pelo estudo, por esse momento, por enriquecer o nosso espírito com tantas informações para a vida eterna. E pedindo inspiração a Jesus com a sua oração, que ele nos ensinou há mais de 2000 anos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que assim seja. Que assim Amém. seja. Que assim seja. Quem se habilita a fazer a leitura para nós hoje? Posso fazer? Pode. Por favor. Terminamos No 6, a gente vai para o item 7 agora, do segundo item capítulo 7, do exato. Deus. 7. A existência de Deus é, pois, um fato assente não só pela revelação, mas também pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens não tiveram revelação e, no entanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima do poder humano e, por isso, concluem que elas são provenientes de um ente superior à humanidade. Não são eles mais lógicos do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas? Quer comentar? Como é que é? Quer comentar continuar? esse item? Não. Tem um áudio aberto. É o seu, Adriano. Você fecha, por favor. Obrigada. Quer não, Valéria? Não. Tá. O que ele traz para a gente, né? Que a existência de Deus é uma realidade comprovada não só pela revelação espírita, né? Mas pelos Sim. fatos também. E aí, no estudo da semana passada, a gente veio comentando e a gente veio colocando alguns pontos, né? Como é o funcionamento, como tudo funciona perfeitamente: o céu, o sol, a lua, a planta, né? Nossa própria vida, o próprio ser humano. Então, não só pela revelação, mas também pelos fatos materiais que acontecem e que às vezes a gente não consegue explicar com Não tamanho. tem explicação. Até tem, né? Mas não para nós ainda, né? Que a gente ainda está Exato. se aprendendo muito ainda. Uhum. E aí, essa parte que os povos selvagens, por exemplo, não tiveram o que eles veem, né? Eles não têm esse conhecimento, então o que vem, então, está além do sobre-humano. Então, ainda está fora do conhecimento, né? Porque falta bastante ainda, assim como falta para nós, para eles ainda mais um pouco, né? Sim. Alguém tem alguma colocação? Então, pode continuar, por favor, Valéria, da natureza divina. 8. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido que não se adquire, senão pela completa depuração do espírito. Mas, se o homem não pode penetrar o conhecimento de sua essência, desde que aceite sua existência como premissa, pode, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento de seus atributos necessários, pois, vendo que ele absolutamente não pode deixar de ser sem cessar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Sem o conhecimento dos atributos de Deus,
seria impossível conhecer a obra de sua criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas e é, por estas não terem se referido a tais atributos, como ao farol que as poderia dirigir, que a maior parte das religiões tem errado em seus dogmas. As que não têm atribuído a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade formularam um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Pode parar um pouquinho. A gente tem como exemplo, na própria Bíblia, coloca para nós lá o exemplo do Egito, né? Que quando os hebreus foram libertos do Egito, então eles acreditavam em vários deuses. E aí a primeira parte, né? Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Como poderíamos? Como poderíamos? Qual capacidade teríamos para sondar, né? Para sondar uma natureza íntima de Deus? Não, a gente não tem. A gente, como a gente cansou de dizer esses dias no último estudo, a gente fala, tudo que a gente fala no raso, né? Porque assim, Deus é de uma profundeza tão grande, uma profundidade tão perfeita, que a gente não é capaz. E aí, nesse segundo parágrafo, quando coloca justamente sobre as religiões, e aí que eu estava falando agora do povo do Egito, e aí são vários deuses, não só o Egito, né? Mas o Egito como exemplo, não só ele, mas não só. Então, vários deuses, então um deus para isso, um deus para aquilo, um deus para aquilo outro. E aí vamos pensar, vamos raciocinar. Lá naquela época, quando o povo hebreu foi liberto da escravidão e saíram do Egito. E aí, o que aconteceu lá naquela época? As 10 pragas, né? E aí, olha essa parte, que aí atribui a Deus um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Enquanto Deus é o oposto disso. Mas tínhamos consciência para poder compreender isso lá atrás? De jeito nenhum. E aí, quando a gente raciocina, quando a gente pensa e volta um pouquinho lá atrás, e aí a gente entende que, e até a gente falou isso logo no começo no estudo, no primeiro capítulo, que era necessário que fosse dessa forma, porque as pessoas precisavam de regra, né, precisavam compreender. Então, se não conheciam Deus, precisavam conhecer. Né? E na desobediência vem tantos casos trágicos como as 10 pragas do Egito, por exemplo. Né? Então, assim, por isso que colocou-se, e ainda coloca, muitas religiões colocam Deus como um Deus vingador. Deus está vendo, viu, o que você está fazendo. Deus está vendo, viu, o que você está falando. Toma cuidado, Deus não perdoa, não. E aí eu me lembro de uma fala do Divaldo, que ele fala que Deus não perdoa, que para perdoar precisa-se guardar uma mágoa, e Deus não guarda. Não guarda. Né? Então, assim, de tão amoroso e bondoso que ele é com cada um de nós. Alguém tem algum comentário? Não, é isso aí. Vamos para o item 9, Valerie, por favor. 9. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, pois não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, seria possível conceber um ente ainda mais inteligente, capaz de compreender e de fazer o que o outro não faria, e assim por diante até o infinito. 10. Uma pausinha. Sim. Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem. E ainda que se a inteligência do homem não fosse limitada, vamos pensar em quem exerce cargos de poderes, né? Então, quem exerce cargo de poderes está num patamar muito acima dos outros, mais elevado do que os outros, e toma para si o poder e às vezes trata de uma maneira
equivocada, tudo aquilo que tem nas mãos, todo o poder que tem nas mãos. E aí, porque, veja bem, gente, acho que a gente não vai cansar de repetir isso nesse segundo capítulo, como Deus é perfeito, né? O homem tem uma inteligência ilimitada. E se a gente não tivesse uma inteligência limitada, a gente não tem moral para ter uma inteligência sequer parecida com a inteligência de Deus. E quando eu digo moral, é no sentido mesmo de honestidade, de integridade, de olhar para o outro, de servir ao outro. Né? A gente ainda não tem essa moral. Então, a gente vem com essa inteligência limitada. E aí, eu acabei de colocar um exemplo agora e repito. As pessoas vão... Sabe, quanto mais consciência vão tendo, quanto mais inteligência... Só um minuto, por favor. Pulou um gato ali, meus cachorros ficam loucos, desculpa. E aí, quanto mais inteligente o homem vai sendo e vai descobrindo as coisas, e aí vai tomando para si de uma maneira que não deveria ser. Uma inteligência que é para todos, que é o conhecimento que é para todos. E aí eu estava olhando, a gente está em setembro agora, e setembro é setembro amarelo, né? É preservação da vida. E aí você observa e você pensa, bom, preservação da vida, e aí todo mundo fala disso, em todos os lugares possíveis, todas as redes sociais. E aí quando você pega um material, que é um material de distribuição, ele é vendido. Quem sabe fazer, quem sabe trabalhar com as mídias, por exemplo, quem sabe fazer as artes, em momentos extremamente necessários, não doam, vendem. Né? E é de muita inteligência quem sabe mexer na tecnologia, por exemplo. Sei fazer algumas coisas, mas muito limitado. Existe muito mais para se fazer. Então, imagina, se numa inteligência que é para coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, a gente toma para nós, e a gente coloca isso como um produto de venda, o que não faríamos com uma inteligência pelo menos parecida com a inteligência de Deus? Então, não é à toa que a nossa inteligência é limitada, né? Porque para ter uma inteligência muito grande, a gente precisa de, no mínimo, uma moral crística, para que a gente possa ter uma inteligência, pelo menos, parecida com a inteligência de Deus. Alguém quer complementar alguma coisa? Senão nós vamos falando e eu não paro. Número 10, por favor, Valérie. Deus é eterno, o que equivale a dizer que não teve começo e não terá fim. Tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou então teria sido criado por outro ser anterior. Nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou um fim, poderíamos conceber um ser que teria existido antes dele, ou o qual poderia existir depois dele, e assim por diante, até o infinito. Qual que é a primeira questão do Livro dos Espíritos? O que é Deus? O que é Deus? Causa primeira de todas as coisas. Aí, olha que sensacional essa questão. Deus é causa primeira de todas as coisas. Então, e aí isso buga qualquer cérebro como o nosso que trabalha no raso. Porque, bom, Deus existe, mas existe como se tudo tem que sair de um começo. E ele é eterno, não tem um começo e não tem um fim. E olha que sensacional essa linha de raciocínio. Se ele tivesse um princípio, deveria ter um Deus antes dele para tê-lo criado. E não há. E aí buga nosso cérebro. Total. 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 E aí a gente continua lendo, porque daqui não passaremos. Exatamente. Não, eu não consigo pensar no lance do infinito. Se pensar no infinito é uma coisa tão maluca,
né? Que não existe um até ali, né? Você vai e vai. E como é que você consegue imaginar uma coisa assim? E outra coisa também em relação a Deus, por exemplo, né? Que uma vez eu estava no estudo, faz muitos anos já, e uma pessoa colocou isso e ficou todo mundo assim refletindo. Ele sabe de tudo que vai acontecer, dos nossos atos, inclusive. Ele nos deu a ferramenta do livre-arbítrio, mas ele sabe que a gente vai escorregar. Não é surpresa, não é? Não é surpresa. Nós nunca o surpreendemos. Mesmo tendo o nosso livre-arbítrio, as coisas acontecem com a sabedoria e a ciência dele, né? Mas vai lhe dando oportunidade, aprende sozinho aí, mas eu sei que naquela curva ali você vai derrapar. Mas Com vai, certeza. segue que eu estou do seu lado, né? Então é muito, muito profundo. Eu me sinto muito no raso ainda para conseguir ampliar um pouquinho só, nem que seja um degrau de 1 centímetro. Eu estou muito lá embaixo, mas eu fico imaginando essa questão do sempre, né? Do infinito, de conhecer todos os povos, de todas as galáxias, de trabalhar tudo isso, de ter equipes maravilhosas cuidando de tudo. Imagina como é que é essa energia, né? Que envolve tudo, do pequeno verme, né? Porque é tudo criação dele. Toda a vida é criação dele. Então, você imagina? É muito doido, é muito doido. Não Aí dá, vamos, não. vamos jogar um Se número baixo? Pode falar, Valerie. Não, se temos um longo caminho pela frente, querer saber o que tem no infinito, lá no final, se estamos engatinhando, estamos estudando, é gradativo, é sofrer por antecipação por uma coisa que não se sabe o que vai acontecer daqui até lá, agora mesmo, né? É. Então, Tem uma passagem do Chico que ele conta, eu já vi alguns podcasts falando, o Geraldinho já comentou também, que ele pediu para o Emmanuel fazer uma viagem com ele para outros planetas, para outras galáxias, né, que ele queria. E aí o Emmanuel falou: Você quer mesmo? Quero, gostaria muito e tal. Aí o Emmanuel foi levando ele, foi levando, e ele falou: Chega, 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 para, me leva de volta que eu estou doido por um cafezinho. Chega, não dou mais conta. O Chico, com aquela sabedoria, com aquele conhecimento da bagagem espiritual que ele tinha, ele falou: chega, 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 não consigo mais, me leva de volta para o meu cafezinho, meu pão de queijo. Imagina, né? Então a situação é muito, muito profunda. A gente vai demorar milhares de séculos para chegar lá. E entender até um porque sofrer cadinho por só as coisas. antecipação, né? Né? Não, eu nem Né? tento, não, não. E acho legal você falar sobre esse fato de conhecer tudo, todo mundo cai. Aí vem aquela frase, né? Nenhuma folha cai sem que Deus saiba, né? E é pura verdade. Aí vamos jogar por um número baixo, 8 bilhões de pessoas. E ele sabe o funcionamento de cada ser como esse. E Só traça as. aqui, né? Só Exatamente. aqui. Só Exato, por que isso que jogando um número baixo, né? Jogando um número baixo, 8 bilhões de pessoas. Então, assim, ele traça a estratégia para que cada um, de acordo com a sua necessidade, se encontre. Sensacional e surreal. E como diz a Simone, estamos no raso. 11, Valerie, por favor. Deus é imutável. Caso fosse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam estabilidade alguma. Deus é imaterial, isto é, sua natureza difere de tudo o que denominamos matéria. De outra forma, ele não seria imutável, pois seria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem forma perceptível pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem
que não conhece senão a si mesmo, toma a si por termo de comparação de tudo o que não compreende. Estas imagens, das quais Deus é representado pela figura de um velho com barbas compridas, são ridículas. Elas têm o inconveniente de rebaixar o ser supremo às mesquinhas proporções da humanidade. Daí vai um passo o emprestar-lhe as paixões da humanidade, o conceber um Deus colérico e ciumento. Continua? Só um comentário. Quem nunca pensou, né, nesse senhorzinho barbudo? E ainda mais, né, como se ele estivesse lá no céu olhando tudo de cima. Como se ele não fosse, como se Deus não fosse proximidade, né? Então, Pode assim, ser uma criança. exato, mas por que a gente faz isso? Porque o homem precisa de algo que seja palpável, né? A gente precisa de algo, a gente ainda precisa de algo que a gente possa ter um nível de comparação, né? Então, por isso que a gente coloca Deus como homem, como um velhinho, né? Porque que é mais sábio e mais Mais amoroso do rápido. que esses senhores que a gente encontra pela vida. Claro que tem suas exceções, mas a maioria dos senhores, e como fazemos a descrição de Deus, são homens muito sábios. Então, os homens precisam disso, né? Ainda precisa de uma comparação. E Uma aí é que figura. coloca, né, que é ridículo, porque se a gente compara, a gente coloca como comparação a imagem de Deus como homem, né? Hum. Não tem não faz muito sentido mesmo, né? Tamanha grandeza de Deus não faz muito sentido mesmo, tanto que a gente consegue, eu não, porque eu não consigo explicar exatamente isso, não. Mas se a gente pegar uma pessoa entendida do assunto, consegue explicar perfeitamente a genética humana, consegue explicar perfeitamente o funcionamento de um órgão, né? Consegue explicar isso. A gente consegue explicar Deus? Nem isso a gente consegue fazer. Nem isso a gente consegue explicar. Mas essa ideia do velhinho é porque tem aquela frase que eu não sei certinha, mas que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? E o homem, lógico, pega ao pé da letra, né? A gente Uhum. pega tudo ao pé da letra sempre, em todas as situações. Agora que a gente está aprendendo a refletir um pouco, abrindo um pouquinho nossa mente, mas então aí daí vem essa ideia de que Deus é igual a gente. Por isso, como você falou, criou-se a ideia de uma pessoa mais idosa, porque tem mais sabedoria, porque tem mais vivência, né? É eterno. Mas por causa desta frase, que nós somos a semelhança dele, como é que é a frase? Somos a imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Mas a ideia é o espírito, né? Uhum. Mas a gente lê o corpo físico. Então, foi daí a consequência. Como muitas e outras coisas que a gente foi treinado milhares e milhares de anos com essas ideias fixas, né? Errôneas. É Tanto é, materializar. tanto é que o que você disse agora, que é sobre o espírito, não sobre a fisionomia física, nenhum de nós nasceu para a dor ou sofrimento. Todos nós nascemos para o amor. Né? Escondemos isso lá dentro, de algum jeito a gente sente, não com a grandeza que é ainda, mas nascemos para o amor. Então, assim, cabe muito bem o que você acabou de colocar, né? Que não é sobre a aparência física, né? Somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, mas enquanto espíritos, né? Enquanto espíritos que estão aqui para amar, para cuidar, e é o que Deus faz com todos nós. Exato. Partiu, dona Valerie? Número 13. 13. Deus é todo-poderoso. Não tivesse a onipotência, seria possível conceber um ser mais poderoso, e assim por diante, até que se encontrasse o ente que nenhum outro pudesse ultrapassar em poder, e este é que seria Deus.
E ainda há quem acha que é mais poderoso que Deus, né? Mas é Tem. desenvolvimento. Pode continuar, por favor. 14. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, assim como nas maiores, e essa sabedoria não permite duvidar de sua justiça ou de sua bondade. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que a diminuísse ou anulasse. Um ente infinitamente bom não poderia conter a mínima parcela de maldade, assim como um ser infinitamente mau não poderia ter a menor parcela de bondade. Do mesmo modo, não poderia ter, do mesmo modo, um objetivo não pode ser de um negro absoluto, se tiver a mais ligeira nuance de branco, assim como não pode ser de um branco absoluto com a menor mancha preta. Deus não poderia ser ao mesmo tempo bom e mau, pois então, não possuindo nenhuma de tais qualidades no grau máximo, não seria Deus. Todas as coisas seriam submetidas ao seu capricho, e não haveria estabilidade para nada. Ele não poderia ser senão infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como suas obras testemunham sua sabedoria, sua bondade e sua solicitude, necessariamente se conclui que, não podendo ao mesmo tempo ser bom e mau, sem cessar de ser Deus, deve ser infinitamente bom. A soberana bondade implica na soberana justiça, pois se ele agisse injustamente ou com parcialidade, numa só circunstância, ou em relação a uma só de suas criaturas, não seria soberanamente justo e, por consequência, não seria soberanamente bom. Aqui tem coisa para comentar. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de maldade. Deus é soberanamente justo e bom. E aí, a gente traz aquela concepção que as pessoas têm de um Deus vingativo, parcial. Se Deus fosse um Deus vingativo e parcial, onde estaria sua bondade? E onde estaria a justiça? E aí, a gente traz como um ponto de reflexão sobre essa parte a reencarnação. Porque aí a gente vê alguns tipos de sofrimento, a gente vê a gente mesmo aqui nesse estudo agora, provavelmente nem que seja uma vez na vida, provavelmente a gente já disse isso. Mas por que eu? Ou por que isso foi acontecer comigo? Isso não é justo, é injusto acontecer comigo. E aí a gente traz a reencarnação. Veja como Deus é justo e bondoso só nessa parte, só na reencarnação. Como ele é justo e como ele é bondoso. Ele é justo é justo dizendo que tudo que eu fiz em algum outro momento que não ajudou em nada, não contribuiu em nada na minha evolução moral, eu preciso responder, eu preciso quitar isso que eu tenho aqui agora. Ele te dá uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Isso é justiça.
Porque como que ficaria aqueles a quem eu ofendi, aqueles a quem eu maltratei, ou seja lá o que eu fiz com outra pessoa lá atrás, como ficaria a justiça para aquela pessoa lá atrás, se eu não tivesse que responder pelo meu ato? Mas veja como Deus é bondoso. Que ainda ele sendo justo, que eu tenho que responder, ele coloca para nós a reencarnação como oportunidade, como uma bondade de oportunidade de correção, de remissão daquilo que a gente fez. Isso é ou não é ser bom e justo? Com certeza. Porque se a gente pensasse só pelo âmbito da justiça, a gente não teria que ter uma reencarnação. Né? A gente não teria que ter a oportunidade, teria que ter que só o pagamento mesmo, sem nenhum outro benefício. Mas Deus é tão bondoso que Ele coloca nas nossas vidas essas oportunidades de correção. Para que lá no futuro a gente alcance a perfeição do qual a gente está fadado a ser um dia perfeitos. Então, tem como uma pessoa que é infinitamente boa ter qualquer tanto de maldade? Nossa, ele é bonzinho, mas naquele ponto ali. Ou então a gente escuta muito assim, nossa, a pessoa é muito gente boa, mas não pisa no calo dela, não. Então não é gente boa. Né? Porque um ser bom, ele é bom pisando no calo ou não pisando no calo. Se eu te trato bem, lindamente, beleza, eu sou boa. Se você pisa no meu calo, se eu for infinitamente boa, eu vou ser boa com você pisando no meu calo. Vou pôr meu outro pé para você pisar? Não. Mas eu não vou te responder com agressividade, porque eu sou infinitamente boa. Então, e aí a gente faz essa comparação das pessoas, nossa, aquela pessoa lá, nossa, super legal, menina, mas, nossa, mas quando tá com fulano, ou então quando bebe, então não é infinitamente bom. E Deus é totalmente diferente, Deus é bom e é justo. E aí a gente colocou aqui um exemplozinho, né, um exemplo de como Deus é justo e bondoso, que a reencarnação, ela é pura justiça e bondade, né? Eu preciso responder pelo aquilo que eu fiz, mas e Ele é tão bom que Ele nos dá mais de uma reencarnação, nos dá mais de uma encarnação para que a gente possa melhorar aos poucos. Já pensou se Ele fosse tão justo que a gente tivesse que pagar tudo que a gente deve numa só? Socorro, Deus! Socorro, Deus! Ainda bem que Ele é bom, viu? Senão estava tudo lascado. Alguém quer complementar? É porque, mais uma vez, a gente volta na nossa ignorância, né? De muitas e muitas existências. O bom é bom. O momento de dor, de sofrimento, não é bom. Não é bom, né? Então, como é que um Deus que é bom permite o sofrimento, a dor, o choro, a perda, né? A perda material, a perda de um ente querido. Então, aí entra o conflito do raso, novamente. E ela caiu. Mas a gente vê... você caiu um pouquinho. A gente vê como nós éramos muito rasos nas nossas reflexões, né? Porque a gente via o momento em si, o momento do sofrimento, o momento da perda, o momento da dor. Como é que um Deus que é bom vai permitir que um filho dele sofra, né? Então, aí ficou o quê? Ficou uma situação ambígua e ficou, assim, muito inatingível, né? Ele está lá em cima, muito longe de mim. Conversando no corredor, segunda-feira, com o irmãozinho, e eu falei com ele alguma coisa, eu falei, nosso pai, que pai? Eu falei, nosso pai maior, que toma conta de tudo. Não, ele não tem tempo para a gente, não, ele está muito lá em cima. Está muito longe da gente. Falei, mas ele tem os trabalhadores que estão ao lado dele, que monitoram tudo e tudo chega para ele, né? Nós não somos abandonados. Ele me esqueceu, ele não sabe nem que eu existo. Ele nunca olhou para mim, né? Eu falei, não é assim que funciona. Eu fui conversando com ele. Então, foi criada essa ideia muito, muito tempo sendo colocada na nossa cabeça em N situações, N encarnações, que nós já vivemos muitíssimas, de que é um ser
inatingível, difícil, distante, e é bom até a página 2, porque me faz sofrer. Então, como é que ele é bom se eu sofro, né? Mas vem a doutrina consoladora com essa revelação maravilhosa e nos traz o quê? A explicação do porquê nós precisamos passar por esses momentos. Então, a magnitude dele Superar você. em nos dar esta oportunidade da reparação. Porque não adianta só você se arrepender, você tem que reparar, né? O arrependimento é o primeiro passo, a continuidade da caminhada é a reparação. E aí, agora, na doutrina espírita, esta revelação está sendo difundida aos quatro ventos, claramente o porquê que nós temos esses momentos mais difíceis da nossa caminhada. É Exato. gradativo a caminhada, né? Você errou, reconheceu, sofreu no ápice do seu sofrimento. Poxa, Deus por que que eu vou passar por tudo isso, né? Tenho que passar por tudo isso. É para você analisar, né? O que que eu errei, o que que eu posso melhorar. E daí caminhar, não olhando mais para trás no que você errou. É procurar uma solução, né? Eu creio. Pura justiça e bondade, né? Pura, hein? 16 agora, não é? Não, 15. 15. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que ele não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ente que possuísse aquilo que lhe faltasse. Para que algum ser não lhe possa ultrapassar, é necessário que ele seja infinito em tudo. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não são suscetíveis de aumento nem de diminuição, sem o que não seriam infinitos, e Deus não seria perfeito. Se retirássemos a menor parcela de um só de seus atributos, já não teríamos Deus, pois seria possível existir um ser mais perfeito. E aí volta um pouquinho, né? Lá naquela parte lá atrás, que ele não tem começo e não tem fim. Se ele tivesse um começo, precisaria ter alguém para poder criá-lo. Né? E não há ninguém acima dele. E ele é perfeito. Se precisasse de alguém para completar alguma coisa, então significaria que alguém seria mais perfeito do que Deus. E não há, né? Pode continuar. 16. Deus é único. A unidade de Deus é a consequência do infinito absoluto de suas perfeições. Um outro Deus não poderia existir senão com a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. Pois se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado a seu poder, e não seria Deus. Se pudesse entre eles igualdade absoluta, se houvesse entre eles igualdade absoluta, isso equivaleria a existir por toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder, assim confundidos em sua identidade. Isso não resultaria, na realidade, senão em um só Deus. Caso eles tivessem atribuições especiais, um faria o que o outro não fizesse, e, portanto, não haveria entre eles igualdade perfeita, pois nenhum nem outro teria a soberana autoridade. Lendo esse item, me lembrei de uma coisa que acontece muito com a gente. Quando a gente passa no tratamento, e aí a gente é atendido, né, pelos mentores,
E aí, quando a gente agradece, ou qualquer outra coisa que a gente fala, o que é que eles colocam para nós? Agradece a Deus, né? Por quê? Porque Deus é único. Deus é único. E aí, também nos coloca, nos deixa conscientes de que nada do que eles vão nos orientar, ou dos que eles vão fazer por nós, nada está fora do controle e da permissão de Deus. Tanto é que, quando nos dá algum tipo de orientação, o que é que nos falam? Se tivermos a permissão, com a permissão do Pai, sempre com a permissão do Pai, porque ainda que sejam espíritos superiores com relação a nós, com relação à nossa moral, não estão ainda no mesmo patamar de Deus, e não há quem esteja no mesmo patamar de Deus. Né? Então, ele é único. E aí eu me lembrei disso, então, assim, é uma humildade que a gente precisa ter, né? Que a gente precisa aprender a ter. E aí a gente se gaba tanto de tanta coisa que a gente faz, às vezes tão pequena, tão inútil, né? Tão besta, e a gente se gaba tanto e nada, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus, porque Ele é único. Ainda que a gente tenha a quem recorrer como intermediários, nada é feito sem a permissão de Deus, porque Ele é único. Ele é o Ser Supremo. E 17. 17. A ignorância do princípio das perfeições de Deus é que engendrou o politeísmo, culto de todos os povos primitivos. Eles atribuíram divindade a todo poder que lhes pareceu estar acima da humanidade. Mais tarde, a razão os conduziu a confundir esses diversos poderes num só. Depois, à medida que os homens compreenderam a essência dos atributos divinos, retiraram dos símbolos que haviam criado a crença que implicava na negação desses atributos. Tanta coisa de sobrenatural e de surreal pode acontecer e não ser divino, né? E não é divino. E aí, quando pensa lá, e aí a primeira frase é exatamente, né? A ignorância do princípio. Então, tanta coisa acontece, né? Sem ser divino, que qualquer coisa que está além da nossa compreensão passou-se a ser divino. Até que veio compreendendo com o tempo, conhecendo melhor as coisas para poder discernir o que é divino ou o que não é. E ainda assim a gente ainda tem dificuldade, né, de discernir o que é divino ou não. Ainda tem, muita. 18, falei. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão com a condição de não ser ultrapassado em nada por outro ente, pois então o verdadeiro Deus seria aquele que o ultrapassasse em qualquer assunto, mesmo que não excedesse a espessura de um cabelo. Para que tal não se dê, é preciso que ele seja infinito em todas as coisas. E tem algum outro que é infinito em tudo? Não. É por esta forma que, constatando-se a existência de Deus pelas suas obras, chega-se a determinar os atributos que o caracterizam, mediante simples dedução lógica. 19. Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode deixar de ser assim. Tal é o eixo sobre o qual repousa
o edifício universal, é o farol do qual os raios se estendem sobre o universo inteiro, o único que pode guiar o homem em sua pesquisa da verdade. Ao segui-lo, não se extraviará nunca. E se tem se desencaminhado com tanta frequência, é por não ter seguido o caminho que lhe é indicado. Tal é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas para julgá-las. O homem tem um padrão rigorosamente exato nos atributos de Deus, e ele pode afirmar a si mesmo, com certeza, que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença e toda prática que esteja em contradição com um só destes atributos, que tenda não só a anulá-los, mas simplesmente a enfraquecê-los, não pode estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, nada há de verdadeiro que não esteja conforme às qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita seria aquela da qual nenhum artigo de fé estivesse em oposição com estas qualidades, da qual todos os dogmas possam suportar a prova deste controle, sem dele receber nenhuma contradita. Olha isso, gente. Orientando-se por essa luz, ele nunca se desviará dela. Por que a gente se perde no meio do caminho, gente? Como a gente é besta. Né? Tipo, a gente tem um modelo, a gente tem uma luz e a gente se perde porque se desvia dela. Se deixa levar pelos outros, pelo que o outro A gente fala e vai, tal, às vezes, né? exato, e a gente vai se chicotear por isso? Claro que não, né? Porque a Somos gente, crianças teimosas. exato, somos crianças muito teimosas. Aí vamos pensar com toda a grandeza que a gente já colocou nesse capítulo todo. É um ser que sabe de absolutamente todas as coisas, de antes e de agora e de depois. Sabe de todas as coisas, sem exceção. E aí, gente, em quem é que a gente precisa depositar a fé? Numa pessoa que está vendo uma coisa que está acontecendo hoje, ou numa que sabe o antes, o agora e o depois? Como a gente é teimoso e como a gente sofre por pura besteira. Mas vai pôr isso na nossa cabeça no dia a dia, né? Porque falar no estudo é fácil, vai pôr isso na nossa cabeça no dia a dia. Ô, pai. A providência, dá tempo de ler mais um pouquinho. A providência, Valérie. A providência é a solicitude de Deus pelas suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo às menores coisas. É nisto que consiste sua ação providencial. Como é, entre parênteses, entre aspas, né? Como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e com os menores pensamentos de cada indivíduo? Essa é a pergunta que a si mesmo faz o incrédulo, de onde ele conclui que, ao admitir a existência de Deus, sua ação não deve estender-se senão às leis gerais do universo, que o universo funciona por toda a eternidade em virtude destas leis às quais
Cada criatura está submetida em sua esfera de atividade, sem que seja necessário o incessante concurso da providência. E aqui, nessa parte, entra o relato que a Simone contou para nós do irmão, né? Falando que Deus está lá em cima, está muito distante. Porque veja bem a pergunta, eu vou repetir, porque essa pergunta é sensacional. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo, né? O ser é tão poderoso, é tão magnífico, como que ele pode se preocupar com algumas coisas que são corriqueiras? É corriqueiro para mim, para vocês, para os outros, para Deus não é. Né? E aí, quando a gente lê essa parte, eu me lembro exatamente do relato da Simone, né? Que o irmão coloca Deus num patamar tão elevado que ele, né, está extremamente longe de nós, está extremamente distante de nós. Mas não é desses pequenos, dos pormenores que vem a providência? E não é por isso que Deus sabe tudo, até o que vem para o futuro, até o que vem pela frente, não é por causa desses pequenos acontecimentos ou dos nossos pequenos pensamentos de cada indivíduo? Né? Porque se hoje eu penso assim, eu ajo assim, no futuro Deus sabe que ele vai dar super ruim para mim. Vai me ajudar a ter uma consciência disso? Vai. Não necessariamente eu vou seguir, mas ele sabe que vai dar ruim ali para mim. Né? E é justamente por isso que ele é tão grande e poderoso, né? Porque se preocupa não só com as grandes coisas, mas com as pequenas, né? Que são daí que vem as providências. Alguém tem algum complemento? Algum comentário? Eu tenho. Pode falar. É muito interessante toda essa teoria de Kardec sobre Deus, embora no momento nós não conseguimos conhecer a essência de Deus agora, porque vai levar uns dias ainda, né? Que vai ser séculos. Dia é maravilhoso. Os dias que são séculos e por aí vai, mas a gente pode conhecer os atributos dele, que são todos esses aqui, que é a infalibilidade, né, a unicidade de Deus, que é a soberania dele, a justiça, que ele é infinitamente bom, que ele é eterno, que ele é imutável, que ele é imaterial. E por aí a gente começa a conhecer realmente sobre Deus. E no porvir, lá que nós estivermos perfeitos, aí a gente tem um outro diálogo, outra visão sobre Deus. Exato. E quanto mais a gente estuda, quanto mais conhecimento a gente busca, quanto mais compreensão a gente busca, não só para compreender sobre Deus, né, mas para compreender sobre tudo. E é uma coisa que a gente já falou e a gente fala sempre, que que isso vai amadurecendo, a gente vai amadurecendo. Quando a gente pega as obras, por exemplo, que a gente lê, depois volta e lê de novo, uma parte que a gente leu, a gente lê e entende ela completamente diferente, né? Então, assim, acho que é todo um conjunto, né, de estudo, de comprometimento com o desenvolvimento pessoal e espiritual, e aí a cada etapa que a gente vai caminhando, que a gente vai evoluindo, e aí a gente chega nesse ponto que você acabou de dizer, né? A gente vai conhecendo um pouco mais de Deus. Como diz você, faltam uns dias ainda para conhecer muito, né? Tudo bem. 21, Valérie, dá tempo? Acho que dá tempo de ler 21. Em seu estado atual de inferioridade, os homens não podem compreender o Deus infinito senão com enorme dificuldade, pois que eles mesmos são restritos e limitados. Portanto, eles o consideram restrito e limitado como eles mesmos. A representação que dele fazem é a de um ente circunscrito e fazem dele uma imagem à sua própria semelhança. Nos quadros que o pintam sob traços humanos, não contribuem pouco à fomentação
deste erro no espírito das massas, que nele adoram mais a forma que o pensamento. No conceito do maior número, é um soberano poderoso sobre um trono inacessível, perdido na imensidão dos céus, e devido ao fato de que suas faculdades e suas percepções são restritas, não compreendem que Deus possa ou ouse intervir diretamente nas pequenas coisas. E aí repetimos, né, que nós não temos ainda a moral para a gente saber tanto, para a gente conhecer tanto. E aí, a frase, né, e aí colocou aqui exatamente a frase que a Simone colocou para nós, né, do porquê que a gente, né, desdenha Deus daquele jeito, né, porque fomos feitos à imagem e à semelhança. Aí coloca aqui, né, que nele adoram mais a forma do que o pensamento. Então, perfeitamente o que a Simone colocou lá atrás um pouco, né, que não é sobre o estado, sobre a aparência física, né, mas é sobre o espírito. Pode falar, Simone. E a interpretação, ela é tão difícil captar essa ideia, né, de um Deus assim, sem uma forma, que os nossos irmãos, eu não estou criticando, é só uma avaliação de reflexão. O que os nossos irmãos católicos fizeram? Transformaram Jesus, que é um ser que esteve conosco, em Deus. Eles o chamam de Deus, porque ele foi um ser perfeito, veio aqui, trouxe uma palavra de conduta, um exemplo. Então, os nossos irmãos católicos o chamam de Deus. Na oração do Pai Nosso, quando tem a segunda parte, ela é a mãe de Deus, né? Então, no Pai Nosso, não, na Ave Maria. Então, é essa interpretação, porque é tão difícil conseguir passar isso para o seu rebanho, e a doutrina ela é tão complicada para se conseguir atingir um pouquinho dessa reflexão tão profunda, que ficou mais fácil exemplificar uma pessoa que teve uma conduta sem nenhuma falta, como um Deus vivo, que é Jesus, e na verdade é um grande equívoco, mas é o que foi possível se fazer e se trazer, e até hoje ainda é assim colocado. Então, realmente há muita dificuldade nesta reflexão, ela é muito profunda, ela é muito complicada, ela é muito difícil. Precisa de alguns dias, como diz o nosso amigo, para a gente chegar lá. Exatamente. E aí eu quero repetir a última frase. Tendo restritas as faculdades e percepções, não compreendem que Deus possa e se digne de intervir diretamente nas pequeninas coisas. Ainda me falta muito para aprender. Mas se tem uma coisa que eu compreendi, é que o que Deus espera da gente é intimidade, é relacionamento, o mínimo de relacionamento. Ainda, e aí por um longo tempo, ainda vai ser muito complicado, muito difícil ainda da gente compreender, né, a grandeza de Deus. Ainda vai ser muito difícil para a gente explicar. Mas se tem uma coisa que a gente pode dizer sem medo nenhum de errar, que o que Deus espera da gente é relacionamento. Né? Ele não é um Deus que está lá no alto, lá no céu, e está longe, e que não vai, né, se indignar em estar próximos, né, e estar próximo de nós. E sem pensar no Deus da imagem do velhinho, do barbudo, do senhorzinho sábio, né, mas pensar em Deus como o vento que sopra quando a gente precisa de uma brisa fresca, de pensar num Deus que nos dá uma água que a gente pode, né, se refrescar quando a gente precisa, né, mas pensar num Deus que nos coloca as pessoas no nosso caminho, que nos dá um alento quando a gente precisa, entre tantas outras coisas, né, então, assim, a gente tem tanta coisa bonita
para a gente olhar e compreender que aquilo é Deus, ainda que para a gente seja muito raso a compreensão, mas que a gente tenha relacionamento e intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, ela não precisa das palavras bonitas, daquele texto maravilhoso ou decorado, né? Só precisa que seja sincero, que saia do nosso coração, porque Ele é próximo. Deus é próximo. Ainda que seja através de intermediários, Ele é próximo. Porque se não fosse os intermediários, se não fosse a permissão de Deus para que tivéssemos os intermediários, o que seria de nós? E por hoje nós já acabamos. 9:01. Para a próxima semana, item 22 do 2º capítulo. E vamos avançar. Espero ver a carinha de cada um de vocês semana que vem. Quem vai se habilitar a fazer a prece final para nós? Dou-lhe 1. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Nossa, gente, vocês... Vou falar agora, não sei, viu? Deixa eu fazer a prece, então. Tá bom. Fique à vontade, gratidão. Ah, tá. Vamos continuar nessa vibração, desses ensinamentos, né, que a gente tem aprendido no decorrer desses estudos. E pedir sempre a Jesus, a Deus, que nos ilumine, que continue abrindo a nossa mente, o aprendizado de todas as quintas-feiras. Que eu só agradeço a Ele por estar participando e aprendendo muito com vocês e com Deus. E lembrando que todos os dias a gente tem a oportunidade de escolher o caminho, de escolher estar com Deus ou não estar. Isso parte do nosso coração, né? Cada dia a gente tem essa escolha. Hoje eu vou me aproximar ou eu vou me distanciar de Deus? Nós temos essas escolhas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E vamos fazer o Pai Nosso, que é a oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor Pai. Ai, me emocionei, gente. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrar-nos do mal. Amém. Que assim seja. Pessoal, Obrigada, muito obrigada. Gratidão.